E sobre esse tema, a paz e a mensagem do Papa Francisco, que teve como tema Perdoai-nos as nossas ofensas, dai-nos a vossa paz, a gente acompanha uma entrevista muito especial. Vamos ver. Perdoai-nos as nossas ofensas e dai-nos a vossa paz. Este é o tema escolhido pelo Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz, celebrado neste 1º de janeiro. Diante dos conflitos e dos flagelos que afligem a humanidade atualmente, Francisco quer dar um olhar para a esperança. E sobre essa data eu converso agora com o Padre Vilmar Barreto. Padre, primeiramente seja bem-vindo ao Pautas da Igreja. Gostaria de começar perguntando qual que é o significado desse tema para o contexto atual que a humanidade está vivendo. É uma alegria presente com vocês hoje, falando sobre esse tema que é muito caro, né? O Papa Francisco, na mensagem dele, para falar sobre a paz, ele vem destacar uma preocupação, falando que no mundo que tem fome, no mundo que tem guerra, no mundo que tem tantas diferenças, é impossível nós encontrarmos a paz se não encontrarmos primeiro o Senhor. Então, a grande proposta do Santo Padre, o Papa Francisco, é para que nós possamos, primeiro, encontrar a Deus. Encontrando a Deus, encontramos solução para tudo. A paz é um problema e nós precisamos ter uma atenção especial sobre isso. E padre, quem está em casa pode estar pensando assim, os conflitos armados, eles estão longe daqui do Brasil, né? A gente fala da realidade de Israel e Palestina, da Ucrânia e da Rússia, mas como cada cristão pode contribuir para esse contexto de paz dentro da sua realidade? Claro. A questão não é nem o armamento ou desarmamento, a questão ele vai muito mais além, é uma questão de consciência, né? Porque se nós temos consciência, não precisaríamos ter tantos entraves políticos, econômicos, e que entra nessa questão, inclusive, de como o Papa Francisco vai falar, um desarmamento do próprio coração, que é o que ele vai colocar em pauta, né? É muito importante que, enquanto cristãos, nós tenhamos esta consciência. O que eu preciso fazer a partir da minha casa para que eu possa levar a paz? Uma família que vive na paz, ele também vai transbordar a paz. Ele vai levar isso para a comunidade igreja, ele vai levar isso para a comunidade sociedade, ele vai levar isso para a comunidade trabalho, faculdade, estudo, enfim. Então, é preciso reencontrar a paz dentro de si, e somente com Cristo. Até mesmo porque o grande problema do mundo não é financeiro, não é econômico, não são as guerras, não são a fome, é a falta de fé. A falta de fé leva o homem a não ter esperança, que também é uma pauta do Papa Francisco sobre o assunto. Queria pegar esse gancho que o senhor falou de pauta do Papa Francisco, né? Sempre está em pauta a questão da paz. O Papa Francisco sempre reitera, né, que os conflitos não levam a lugar algum e que é preciso, né, que a paz reine. De que maneira a Igreja tem contribuído com a paz a nível mundial? Então, a iniciativa dessa ação do Dia pela Paz já é uma forma prática e concreta. Isso começa 58 anos atrás com o Papa Paulo VI, quando tinha uma grande guerra, né? E essa guerra estava envolvida ali, chamada Guerra Fria, né? Onde que não necessariamente você tinha uma luta armada, mas era uma luta de muitas concessões e de muitos bloqueios econômicos, e isso trazia para o mundo uma ferida muito grande que era a fome e a desigualdade. Então a igreja tem que lutar diante disso, né? Aqui não é a luta do rico, isso é importantíssimo falar, não é a luta do rico contra o pobre socialmente, pelo contrário, é a grande união de todas as classes para mostrar que nós queremos, a partir de uma forma ativa, efetiva, acabar com aquilo que não promove a paz, que é toda forma de injustiça. Toda desigualdade injusta e desonesta, ela vai realmente contribuir para a guerra. Assim não tem paz. Então, de forma prática, o que que nós cristãos nós devemos fazer? Eu já havia dito, mas eu reforço agora. Enquanto igreja, a igreja está fazendo isso. Precisamos conscientizar a necessidade de um retorno para Deus. Sem Deus, sem voltar para aquilo que é próprio da Santa Igreja, não encontraremos a paz. É impossível encontrar a paz sem Deus. Sem Deus encontramos guerra. Sem Deus encontramos apenas as lutas, mas é algo muito vazio. A gente tem que lutar contra o pecado e não contra pessoas. E padre, para a gente finalizar, né? Quais são os grandes desafios
para que a paz possa existir no mundo todo? O Papa Francisco, ele vai tratar sobre isso. Ele vai dizer que ele vai colocar três questões. Eu gostaria muito de falar, porque o Papa Francisco está tendo essa motivação do Espírito Santo para isso, né? Então ele vai colocar três situações. A primeira situação, ele diz que é preciso que os países ricos possam olhar para os países pobres e fazer o possível para ter uma boa negociação com eles. Isso gera também guerra, isso gera fome, gera um desespero, econômico. Depois, um respeito à dignidade humana. Não adianta salvar o mundo inteiro, é preciso sim cuidar do que ele chama de ecologia, é preciso cuidar dessa teologia ecológica tão falada, mas se eu não cuido do ser humano, quem é que vai ser o privilegiado com tudo isso? Então, precisamos cuidar da vida, dignidade humana. E, em terceiro, é preciso fazer sim um fomento para a eliminação da fome. Os países unirem para que elimine toda e qualquer tipo de fome. Inclusive, nós poderíamos falar de uma fome existencial, né? Padre, agradeço a entrevista. Sem dúvida, como o senhor bem disse, né, que o contexto da paz ele começa dentro de casa, dentro das famílias, para depois extravasar para partes externas. Então, é importante que cada pessoa que está assistindo possa fazer desse 2025 um ano de paz dentro do seu contexto. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, eu que desejo a todos muita paz, eliminando o pecado e voltando para Deus.